Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Tibúrcio, sou brasileira e moro na Itália. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre vender, mesmo quando você não tenha tudo pronto. Pode ser que você esteja pensando, eu quero vender qualquer coisa, eu vou começar no ramo de vendas, mas você não sabe o que tem para vender. Eu vou te contar um pouco da minha história, aí você pega como exemplo e vê se você também tenha algo como eu tinha, ok? Gente, na realidade, eu comecei a aprender com as vendas quando eu tinha 16 anos. Por que com 16 anos? Porque eu sou órfã de mãe e pai, cresci em orfanato e saí de lá com 14 anos. Eu entrei no orfanato com 3 anos de idade e saí aos 14. Ou seja, quando eu saí do orfanato, eu morei em casa de muita gente, de favor. Só que quando eu completei os 16 anos, eu comecei a me perguntar, eu preciso de ter a minha fonte de renda. E como eu vou fazer agora para me ter minha fonte de renda? Porque eu não tinha nada, eu tinha somente a meia pensão do meu pai, porque como meu pai morreu, eu fiquei no orfanato, as freiras pegavam todo o meu dinheiro e eu só consegui receber depois que eu saí de lá, ou seja, 14 anos não, 11 anos de dinheiro ficou tudo no orfanato, não é que veio para mim, entendeu? Então, quando eu saí, eu não tinha aquela conta no banco. O certo era elas pegarem o meu dinheiro, colocar numa poupança, porque o orfanato vive de doações. E quando eu saísse, falar, Sandra, tem esse dinheiro aqui, que é o dinheiro do seu pai, que ele deixou para você, e agora vê se você faz alguma coisa. Não, eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, tive que aprender a sobreviver. De 14 a 16 anos, eu conheci pessoas boas que me acolheram, que me ajudaram. Só que nos 16 eu falei, opa, é hora de acordar para a vida, porque senão eu não vou conseguir sobreviver nesse mundão de meu Deus. E foi aí que eu conheci uma amiga minha, Claudineia, um beijo se você conseguir assistir esse vídeo. Era uma menina mais ou menos da minha idade, acho que ela era menor do que eu na realidade, só que ela ficava andando atrás de mim 24 horas, aí eu já tinha uma pessoa, já era amigada com uma pessoa, porque eu conheci um rapaz aos 16 anos, e essa menina, eu conheci ela onde eu morava, ela gostava muito de mim, andava na minha casa todo tempo, até que um dia ela virou pra mim e falou assim, Sandra, eu tô muito feliz porque amanhã eu vou colocar trancinha. Eu falei, colocar trancinha? Ela falou assim, eu vou colocar trancinha no meu cabelo. Que trancinha que você vai colocar? Ela falou assim, vou colocar trancinha de canecalon. Na época chamava canecalon. Aí ela tava muito ansiosa, até eu fiquei muito curiosa para saber que tal era essa trancinha de canecalon, que eu nunca tinha sentido falar, porque no orfanato não tinha nada disso. No orfanato você entrava, se você entrasse com o cabelo grande, eles cortavam seu cabelo bem baixinho, por causa de se pegasse piolho, para poder cuidar, cortava seu cabelo e não tinha nada disso. Então, o que aconteceu? No outro dia, ela foi fazer a trancinha de cabelo dela. Aí, quando ela chegou lá em casa, toda feliz para me mostrar, eu olhei para a cabeça dela. Eu falei, a intenção da pessoa que te colocou foi muito legal, mas ficou muito feio. Tadinha. Gente, hoje eu tenho noção de como a menina estava emocionada. Ela chegou perto de mim toda feliz para me falar. E eu cheguei para ela e falei, tá muito feio. Ela ficou nervosa comigo e falou assim, já que ficou feio, por que você não faz melhor? Aí eu peguei, ela me desafiou, eu falei, tá bom, eu vou tirar tudo da sua cabeça e vou colocar de novo. Aí ela pegou, ela confiou em mim, eu achei legal que ela confiou em mim. Eu fui lá, tirei toda a trança do cabelo dela e coloquei tudo de novo. E detalhe, além de colocar a trança na cabeça dela de novo, eu enrolei a trança, porque eu pensei, é plástico, se é plástico, eu vou fazer uma trança mais grossa aqui, vou colocar na água quente, depois eu vou tirar e vou ver o que vai acontecer. Gente, quando eu coloquei a trança, coloquei mais fininha, separei esse quadradinho por quadradinho, coloquei na cabeça dela e trancei, e depois eu tirei quando tava seco. Gente, ficou lindo, ficou lindo. A menina, Sandra, obrigada. Então, daquele dia eu falei, gente, eu posso fazer trancinha e posso conseguir dinheiro. Até que ela me deu ideia. No outro dia, o dinheiro da minha pensão, eu já tava ansiosa pro dia da minha pensão sair, porque eu falei assim, eu também vou colocar isso. Se eu coloquei nela, eu posso colocar em mim também. Só que eu pensava que era fácil. Aí eu peguei, fiquei um tempo, comprei, eu fiquei tão ansiosa, gente, mas tão ansiosa pra comprar aquele cabelo pra me fazer as trancinhas.
que no outro dia, quando eu fui comprar, me lembro até hoje disso, quando eu fui colocar comprar o cabelo para me colocar na minha cabeça, eu vi um acidente de moto na minha frente, eu falei, ai, meu Deus do céu, espero que ninguém tenha se machucado, porque quando a gente fica muito ansiosa por uma coisa, parece que vai acontecer algo que você não vai conseguir fazer. Aí o que aconteceu foi esse incidente. Graças a Deus, eu não sei qual foi o desfecho desse acidente, porque eu tava tão preocupada com o meu cabelo que eu andei pra frente e fui comprar. Aí consegui colocar o cabelo em mim também e ficou lindo. Gente, vocês não têm noção de como ficou lindo e como eu estava feliz com aquilo, porque eu pensei que eu não era capaz, na minha cabeça eu não era capaz mesmo, mas ela falou comigo, então faz melhor. Eu falei, eu vou fazer. E fiz. E daí começa o nosso vídeo de hoje. Praticamente, gente, o que eu fiz? Depois que eu coloquei a trancinha na cabeça dela, depois que eu coloquei a trancinha na minha cabeça, eu mudei de casa. Eu morava no centro da cidade e depois eu fui para um bairro. Naquele bairro, o que eu fiz? Peguei simplesmente um papelão, uma caneta e Durepox. Acho que é Durepox que chama aí no Brasil, né? Eu escrevi, coloca-se trancinha, coloca-se tranças. E depois, sabe o que eu falei? Gente, já que eu coloco trancinha, eu vou colocar que eu coloco mega ré também. Tudo mentira, não colocava mega ré. Coloquei lá, coloco trancinha e coloco mega ré. E coloquei também, faço piastra e secador. Não tinha nem piastra, não tinha nem secador, mas eu coloquei a plaquinha lá no meu portão. Aí apareceu um monte de gente querendo colocar trancinha. Eu lembro que na época eu cobrava 15 reais. Aí apareceu um monte de gente querendo colocar trancinha. Depois apareceu também uma cliente querendo colocar um mega ré. No dia que a cliente chegou, falando, Sandra, quanto custa o seu mega ré? Quando a cliente me perguntou o preço do mega ré, eu já sabia o que responder. Eu fui clara e objetiva. Eu falei o preço da mão de obra e ela falou, tá bom, eu quero colocar. Você vem na minha casa ou eu vou na sua? Eu fui na casa dela. Só que, como eu falei com vocês, eu não sabia colocar o mega ré. Mas antes disso, eu já tinha imaginado na minha cabeça, se alguém aparecesse, o como eu faria para colocar. Não é que eu fui assim, entendeu? Porque antes de eu fazer qualquer coisa, eu estudo, eu penso. Porque não adianta você pegar, falar, eu sei fazer, chegar ali e tentar fazer uma coisa e dar tudo errado. Não, eu já tinha imaginado e quando eu cheguei na casa dela, que ela pegou o pente, a tesoura e o lastec que me deu, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Só que só teve um detalhe, uma coisa que eu não imaginava que teria que fazer. Praticamente, quando eu coloquei o mega ré na cabeça dela, eu fiz uma coisinha errada, que era deixar uma pontinha de cabelo sobrando. Aí, aquela pontinha de cabelo, se você não tira ela, ela faz uma confusão na sua cabeça. Mas aí, o que aconteceu? Eu peguei, ela me pagou, eu fui embora pra minha casa. Aí, eu fiquei ansiosa e muito preocupada, querendo saber o que a cliente achou, como ficou, como não ficou. Aí, ela pegou e falou comigo, ela me chamou no portão. Eu falei, meu Deus, o cabelo da cliente caiu tudo, eu vou ter que devolver o dinheiro, eu não vou conseguir fazer mais isso. Aí, ela me chamou e falou assim, Sandra, você esqueceu de cortar uma pontinha do cabelo, porque ele tá embolando um pouquinho aqui atrás. Meu filho, peguei a tesoura, fui lá, cortei todas as pontinhas que eu tinha deixado. A mulher ficou tão satisfeita, mas tão satisfeita, que ela me deu mais 30 reais. Ou seja, uma pessoa que cobrou, eu cobrei 30 reais para colocar o mega ré, cobrei 30 reais para experimentar na cabeça dela, porque eu fiz um experimento na cabeça dela, como diz os italianos. Depois ela me deu mais 30 reais, gente. O mega ré ficou maravilhoso. Depois disso, ela virou minha cliente. Vocês entenderam? Ela virou minha cliente. A minha amiga que tinha colocado a trancinha comigo, só colocava comigo. Não, você coloca muito bem, que não sei o que. Aí a notícia, porque o bairro onde eu morava era pequeno. E todo mundo lançou o boca a boca. A Sandra tá colocando trancinha, tá colocando... Gente, mas eu tinha tanto trabalho, mas tanto trabalho que vocês não têm noção. Aí a Sandra estourou. O que aconteceu? O meu companheiro trabalhava no centro da cidade. Ele pegou e conheceu uma dona de cabeleireiro, uma dona que tinha um salão de cabeleireiro no centro. E essa dona tava precisando de alguém para colocar mega ré. Aí ele pegou e falou de mim para ela. Só que aí eu já não queria trabalhar mais fora, eu queria trabalhar para mim, porque as minhas clientes eu já tinha conquistado. Aí praticamente eu peguei e falei, eu vou lá, vamos ver qual será a proposta dela. Eu fui lá. Aí tinha as meninas lá, que já era profissional, já trabalhava com mega ré há um tempão, e eu tava chegando agora, eu tava meio com medo, né?
Aí ela pegou e falou assim, como que você coloca mega ré? Eu peguei e falei assim, eu coloco fazendo trancinha. Aí as meninas começaram, ai, trancinha, mas trancinha demora muito, você tá doida. Esse aqui que eu faço, custa, em 2 horas eu faço mega ré na cabeça dele, em 3 horas eu faço mega ré na cabeça dele. Aí meu olho, cresceu. Aí ela pegou e falou assim, faz o seguinte, faz o mega ré que você sabe fazer na minha cabeça e eu vou ver se eu vou te contratar ou não. Aí as meninas, vai ser contratada não, demora muito. Aí eu peguei e falei assim, faz o seguinte então, me ensina o jeito que você coloca. Aí a mulher falou, não, coloca do seu, não, me ensina o seu jeito. Aí ela, gente, eu insisti tanto que a mulher falou, tá bom, eu vou te ensinar como eu coloco. A mulher me ensinou como eu coloco. Eu coloquei mais rápido do que as meninas que estavam no salão. Eu terminei o cabelo dela mais rápido do que as meninas. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, você está contratado, vai começar segunda-feira. Aí eu peguei e falei, vamos ver o pagamento. Aí ela falou, eu te dou 30% dos cabelos que você fizer. Eu falei, 30%? Eu vou ficar aqui o dia inteiro trabalhando. Eu pensando na minha cabeça, não é que eu falei alto, né, gente? Vou ficar aqui o dia inteiro trabalhando com uma escrava para me receber 30% do dinheiro, do cabelo da menina que eu vou fazer a cabeça inteira para ganhar 30%, mas nem que a vaca tussa. Aí ela falou, você tá contratado, pode vir segunda-feira. Gente, segunda-feira, a mulher tá me esperando até hoje, que eu nunca mais voltei. Não voltei mais. Aí o preço do meu mega ré já aumentou, que eu já fui pro preço original, porque aí eu já era uma profissional. Naquela época eu tinha feito um curso de um dia, mas eu fiz, eu aprendi. A mão de obra aumentou. E assim foi que eu consegui cliente. Com isso eu consegui mais de 150 clientes no meu, fazendo cabelo. Eu ia na casa dos outros e voltava. E aí, essa foi a minha parte da história. Você vê se você tem algo parecido e ache qualquer coisa para você vender. Agora a gente vai falar da coisa mais interessante do vídeo, ok? Aí, gente, eu fazia mega ré todo dia, todo dia. Tinha dia que eu fazia de manhã, de tarde, de noite. Sim, de manhã, de tarde, de noite. Tinha dia que eu tinha 2, 3 clientes de manhã, 2 clientes de tarde. Gente, eu tava ficando louca, mas eu trabalhava como uma doida. E foi aí que eu aprendi que vender não era só fazer. Vender é postura, comunicação e muito mais do que isso. Porque não adianta você saber fazer, mas você não saber se comunicar. Você não ter postura. Quando aquela mulher chegou na minha porta falando que queria colocar o mega ré, praticamente eu olhei dentro dos olhos dela e fui firme, falando com ela que eu sabia o que eu estava fazendo, e como eu deveria fazer. Entendeu? Eu consegui vender o meu produto. O que eu consegui vender? Eu consegui vender a minha mão de obra. E com a minha mão de obra eu consegui muitos clientes. E com a minha postura, com o meu diálogo, o meu modo de dialogar com as pessoas me fez eu trabalhar muito. E por que eu conseguia trabalhar muito? Porque eu tinha postura, porque eu respondia com confiança. Eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia que eu era que eu entendia do que eu estava fazendo. E você é a mesma coisa. Se você sabe fazer, se você não sabe, aprenda, estude. Estude um pouco e quando a cliente te chamar, você tem que ter postura, entendeu? Agora, gente, eu vou falar com vocês. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, ok? Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Eu vou ler, porque eu escrevi algumas perguntinhas. Se você pegava um papel e uma caneta para você anotar no seu caderninho e não esquecer mais disso, ok? É tipo, tudo aquilo que eu te contei, eu vou fazer as perguntas e vou te dar também as respostas. Aí você escreve aí e guarda no cantinho da sua cama, em cima do cômodo do seu quarto aí, porque toda vez que você pensar em vender, você vai ler isso, que você vai conseguir vender sim, ok? Agora, gente, a primeira pergunta é: o que faz uma pessoa vender bem? O que faz uma pessoa vender bem é a confiança e a sua atitude. Ou seja, tenha confiança e tenha atitude. A segunda pergunta é: precisa saber tudo antes de começar? Não, você não precisa saber tudo antes de começar, porque eu não sabia. Primeiro eu comecei e depois eu aprendi, entendeu? Agora, por que algumas pessoas vendem mais
E outras pessoas vendem menos? Porque as pessoas que vendem mais passam segurança. Ela te passou segurança. Ah, nessa eu posso confiar porque ela me deu uma segurança total, entendeu? E outra coisa, cliente... Agora me responde uma coisa. Você vai esperar estar pronto para começar ou você vai começar hoje, agora? Fala comigo. Se esse vídeo te deu um estímulo, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Beijinho no coração. Tchau, tchau.